Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de História da UESP. Há quanto tempo? Eu queria agradecer a todo mundo por ter acordado comigo essa possibilidade da aula, tanto de História do Brasil, de História do Piauí, como de prática pedagógica para ser online, por conta desse meu compromisso no sábado, né? Então, mas aí, como a gente já falei para vocês, no próximo sábado a gente vai ter uma aula especial só sobre a prova de história do Piauí, que de fato está muito difícil. Sim, não é difícil a palavra, mas ela está um pouco complicada. Eu já, enfim, já respondi ela e vou indicar alguns quais são os textos de cada questão para facilitar a vida de vocês, tá? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo da história do Piauí. Né? Então, para mim foi um grande desafio, está sendo, porque não é uma disciplina que eu paguei na graduação e que eu tive, né, tenha tido contato efetivamente até o dia de hoje, assim, de forma mais organizada, já que eu não sou piauiense e tenho contato com a história do Piauí a partir do meu vínculo com o IFAM. No entanto, está sendo um bom desafio, porque é uma forma de me inteirar sobre a história do Piauí, uma forma de me inteirar sobre elementos históricos, culturais e importante para a própria constituição da memória, da memória da identidade piauiense. E aí eu vou falar um pouquinho, primeiro eu vou apresentar a ementa, né, a disciplina, ela é dividida nas categorias, enfim, lembrando, né, antes dessa primeira parte, lembrando que dentro daquela divisão que eu sempre faço da disciplina de vocês, entre disciplinas pedagógicas, disciplinas auxiliares e curriculares, essa é uma disciplina curricular, então é uma disciplina que vai cair num concurso de vocês para professor do ensino básico no Piauí, com certeza. E ensino médio, ou se forem fazer mestrado, doutorado, vocês vão ter que estudar a história do Piauí. Inclusive, o trabalho de vocês de graduação é um trabalho sobre a história do Piauí, é um trabalho que vai. A professora dessa disciplina, ela até trouxe alguns trabalhos que foram de mestrado, doutorado, então vamos pensar que o trabalho de vocês também vai virar referência, né? Tem alguns alunos que vão trabalhar a Batalha do Genipapo, por exemplo, então os trabalhos de vocês são um trabalho de história do Piauí também. Então, eu primeiro vou apresentar a ementa, né? A ementa ela vai dividir o conteúdo nessa divisão clássica que nós temos colônia, império, e a partir dessa divisão clássica é que os textos vão sendo organizados, e o próprio conteúdo da prova ela vai pressupor essa divisão. Estou tentando aqui compartilhar a apresentação, ver se eu consigo. Pronto. Acho que eu vou conseguir. Não posso nem perguntar a vocês se vocês estão vendo, mas devem estar. Depois eu olho para ver se deu certo. Mas acho que vocês vão estar vendo. Sim, sim. Então, eu vou ler um pouquinho a ementa, né? E vou explicando um pouquinho, né? O que cada unidade trabalha. Estou sem meus óculos, então me perdoem por aumentar aqui a letra. A disciplina História do Piauí, ela tem como finalidade discutir o processo de formação da sociedade do estado do Piauí. Então, os principais aspectos é o processo de formação da sociedade, de maneira geral, né? Quais eventos históricos vão ser importantes para que a ideia de sociedade piauiense, a ideia de uma geografia identitária do Piauí, a ideia de uma unidade identitária, né? De que forma isso vai se formando, e do estado do Piauí, ressaltando diferentes dimensões
que integram esse processo histórico, né? Então, esse processo histórico, né, de maneira geral, ele é bastante complexo porque ele agrega, né, e evidencia vários elementos. Então, quando você pensa na formação de uma sociedade do Piauí, você vai ter que pensar em vários elementos, elementos econômicos, elementos sociais, elementos culturais que vão dar organização a essa ideia de um Estado, né? E claro que não dá para trabalhar com tudo, então o texto ele vai elencar alguns elementos que, digamos, são mais importantes desse processo, ressaltando diferentes dimensões que integram esse processo histórico, para tanto respeitando o que estabelece a ementa da disciplina, está utilizado como orientação desse estudo o sistema de organização da história nacional. Então, essa disciplina ela vai se relacionar com as questões que a própria, enfim, divisão da história nacional brasileira, colônia, império e república, traz, né, à tona, tornando um marco de diferentes momentos políticos que integram a constituição da experiência brasileira ou na comunidade de mais de 500 anos, colônia, império e república. Então, essa divisão clássica, pensem sempre a partir dessa divisão. O que é o Piauí colonial, o que é o Piauí imperial e o que é o Piauí republicano. Né? Então, a ementa. Processo de formação da sociedade piauiense, as questões políticas, religiosas, econômicas e sociais do período colonial, imperial, republicano, o Piauí da segunda metade do século XX. Aí vem as competências, né? Apresentar, concentrar, suscitamente uma visão geral da formação histórica do Piauí, desenvolver uma visão crítica da história do Piauí inserida no contexto nacional, pensando sempre, aí vocês já devem pensar isso no termo do PCC de você, TCC, que eu vejo muito evidente, né, os trabalhos, eles têm uma dificuldade muito explícita de fazer um link, né, de que maneira o meu trabalho, ele é um trabalho que contribui para pensar a história nacional brasileira e a história do Piauí. Então, como é que a ementa e a disciplina, ela vai sempre colocar que todos os acontecimentos, quando você está falando de Piauí, né, Batalha do Genipapo, enfim, os jesuítas no Piauí, processos de ocupação da pecuária, né, a escravização no Piauí, a dizimação dos indígenas, né, esses capítulos são capítulos que falam da história do Brasil. A gente nunca deve perder de vista isso. Isso. Desenvolver uma visão crítica da história compreender a formação social e econômica, esse é um aspecto importante. Então, de que maneira, né, a colonização, a ocupação da pecuária, ela vai ser importante para pensar a formação social e econômica, de que maneira o extrativismo, né, da borracha, da maniçoba, etc., etc., é um capítulo importante para a gente pensar, por exemplo, a entrada do Piauí no contexto de desenvolvimento econômico nacional, a relação disso com o contexto, inclusive, internacional. Todos esses são elementos importantes. Avaliar criticamente a sociedade piauiense no contexto das lutas pela independência, e aí vem um capítulo mais do que fundamental, que é a Batalha do Genipapo, né, que durante muito, muito tempo a historiografia, e eu fiquei muito feliz que um de vocês vai trabalhar com a Batalha do Genipapo na monografia, porque eu particularmente não conhecia, né, e nós temos um bem tombado, 1937, o Patrimônio Nacional Brasileiro, que é o cemitério da Batalha do Genipapo, e esse cemitério, ele fala muito, torna muito evidente, né, como os piauienses, eles são elementos, personagens importantes para a busca da identidade nacional brasileira. Discutir a questão indígena e a escravização, aqui tem escravidão, mas o termo correto é escravização, né, então, cadê esses índios e cadê esses escravos escravizados na história do Piauí? Buscar temas, abordagens, fontes que passem a contribuir para a emergência de novos buscar temas, abordagens e fontes que possam contribuir para a emergência de novos estudos sobre o Piauí. E aí entra a monografia de vocês, né? A partir dessa discussão vai vir borbulhando de coisas que vocês podem pesquisar. Eu vi que muitos trabalhos de monografia de vocês têm como foco
as questões... Tem como foco... eu acabei tirando. Tem como foco as questões, enfim, mais de história nacional, mas vocês acabam esquecendo o papel que acontecimentos ou que elementos de memória, identidade do Piauí são imprescindíveis, né? Então, vamos deixar de focar tanto nas questões mais gerais e globais, vamos pensar um pouco nos contextos mais locais, né? Conteúdo programático, e aí vem aquelas divisões que eu já coloquei: colônia, império e república. O objetivo dessa unidade é analisar aspectos do processo de formação territorial. Então, por que formação territorial? Porque quando a gente vai pensar em Piauí colonial, a gente vai pensar na ocupação da terra. Vocês devem saber mais do que eu de que o Piauí foi o último estado do Nordeste a ser ocupado, né? E há um mito de que ele foi ocupado a priori pelo sertão, né? Mas já há estudos que dizem que não, ele foi ocupado pelo litoral também, pela região de Parnaíba. Mas de maneira geral, a gente pode dizer que foi o estado em que o sertão ele é o protagonista da ocupação, né? Porque dentro eu já estou antecipando o conteúdo, né? Eu vou apresentando e vou falando para vocês. Quando quando o Brasil é dividido em capitanias hereditárias, a ocupação econômica, né, a priori, ela se dá a partir do litoral e a partir da exploração da cana-de-açúcar. No entanto, no decorrer do tempo, vai se, né, não dá, com algumas crises dessa própria organização econômica da cana-de-açúcar, vai se buscando outras alternativas, e aí vai para o sertão. E nessa ida para o sertão, né, é que vem a pecuária, né, e a ocupação do Piauí, porque o Piauí vai se constituir como espaço importante de rota dessa pecuária no Nordeste, né, do Brasil. O objetivo dessa unidade é analisar aspectos do processo de formação territorial piauiense no final do século 17, né, 1600 e alguma coisa, quando alguns aventureiros, na verdade, não são aventureiros, são sertanistas, entram por essa parte das regiões dos sertões com finalidade de aprisionar índios e conquistar terras para o desenvolvimento da pecuária extensiva, pecuária de dentro, né? Procura-se compreender a importância de diversos aspectos que constituíram o processo de formação social, política e religiosa do período. E aí vamos para o texto. Para os textos, né? Ai, gente. Pronto. Os textos que dão subsídio a essa unidade 1 são... lembrando que alguns desses textos são textos historiadores, historiográficos, mas alguns são documentos históricos, né? E texto de memorialistas também. O Devasamento do Piauí, que é o texto 1, texto 2, devasamento texto 2, Piauí, Apostamento, Integração e Desenvolvimento, 1684, 1877. Texto 3, Os Índios e a Pecuária nas Fazendas, de Gado do Piauí Colonial. Isso é um texto importante. Eu pensava, né, esse estado, esse território que era ocupado por índios, quando chegam os sertanistas, com a pecuária, né, ainda não se tem trabalho escravo aqui, escravizado negro, e há todo um conflito com relação à assimilação dos trabalhadores ou dos indígenas, dos trabalhadores não, desses indígenas no processo de trabalho que esses, esses desbravadores estavam trazendo. O texto 4 é a descrição da capitania de São José do Piauí,
de 1772, o texto 5, um olhar sobre Piauí escravista e setecentista. Então, pensando um pouco, né, como é que aí já antecipa o conteúdo. Quando o Afonso Mafrense chega, né, lá da Casa da Torre, mandado para a Casa da Torre, né, ele, tenho quase certeza, é o mesmo que dizima Zumbi dos Palmares, quando ele chega, né, e divide as terras e territorializa isso, mata os índios, e depois vêm os jesuítas, e os jesuítas são expulsos, né, porque Pombal pede a retirada deles do Brasil, eles voltam para Portugal, e aí as terras, né, as terras que eram ocupadas a priori pelos sertanistas e depois pelos jesuítas, agora vão ser ocupadas pelas fazendas nacionais. Então, de que maneira, né, esse território ele vai ser, no período colonial, ele vai sendo traçado a partir desses vários eventos históricos ligados à colonização. Então, esses textos eles vão trazer, e como esses personagens indígenas e negros, eles vão sendo assimilados, né, dentro desse processo. Aí vem o texto 2, que é o Piauí Imperial, né, essa unidade vem como finalidade discutir a participação do Piauí no processo de independência do Brasil, destacando as lutas e os sujeitos que delas participaram. Nesse cenário também será objeto dessa unidade discutir os reflexos da crise regional do governo imperial brasileiro nos arranjos sociais e políticos que caracterizavam a organização do poder no meio norte do Brasil. Só para finalizar a questão da colônia, tem um aspecto que é importante, né, imprescindível, que é, por exemplo, qual o papel da religiosidade, né? Primeiro, tem uma questão política. Quando se chega aqui, se chega por conta de uma ocupação política. De uma ocupação, né? Nós tínhamos já portugueses, né, ocupando outros territórios, e o território do Piauí não tinha sido ocupado. Então, o Mafrense vem, dizima os índios, coloca a bandeira portuguesa, divide territórios, né, que são territórios que depois vão se tornar territórios dos jesuítas, que vêm buscando catequizar os índios, mas também firmar poder, e aí a gente vem depois a transformação disso nas fazendas reais, né, que o Piauí tem um capítulo muito interessante, né, que as fazendas reais têm na história colonial do Piauí. E tem uma outra questão que é a especificidade do trabalho escravo aqui, né? Porque não é esse trabalho escravo lá da monocultura, da cana, trabalho escravo ligado à pecuária. Então, o texto ele vai trazer essas perspectivas, né, de pensar essa especificidade, né, da ocupação territorial colonial do Piauí e especificidade também desse trabalho escravizado, né, que aqui estava, que é um trabalho diferente, porque os escravizados vão ser vaqueiros, colocados na condição de vaqueiros, vão trabalhar em outras frentes. Então, os autores, tem uma autora que é a Antônia Brandão, muito importante, ela vai pensar, né, qual a especificidade, existe especificidade desse trabalho escravo? E com relação aos jesuítas, assim, tem a historiografia diz assim que se os jesuítas não tivessem ido embora, até hoje o Piauí era terra jesuíta. Vocês têm uma cidade chamada, né, Santo Inácio, que para mim é uma homenagem a Santo Inácio de Loyola. Então, pensar a especificidade também do trabalho jesuíta aqui na organização de um espaço, não apenas da administração política portuguesa, mas também de uma administração religiosa católica. E como isso ainda influencia o catolicismo, né, que nós temos no Piauí. Vamos para o segundo texto, que é a segunda unidade que eu já vou repetir aqui, né, que aí vamos para o Império. Não é mais a colônia, o Império. Aí, os portugueses já estavam aqui, Dom João já chegou aqui, trouxe a corte, fugiu lá de Napoleão Bonaparte, e agora a gente tem o Império. Essa unidade tem como finalidade discutir a participação do Piauí no processo de independência do Brasil, destacando as lutas e os sujeitos que delas participaram nesse cenário. Também será objetivo dessa unidade discutir
os reflexos da crise regencial, isso é, com a regência, no governo imperial brasileiro, os arranjos sociais e políticos caracterizavam a organização do poder no meio norte. Bom, o principal capítulo desse processo, desse período imperial, com certeza, é a Batalha do Genipapo. E o que é a Batalha do Genipapo? É uma batalha travada por homens sertanejos, negros, indígenas, no interior do Piauí, contra o poder imperial, né, de Portugal no Brasil. E qual a a implicação disso efetivamente para a organização social do. Aliás, eu vou fazer uma coisa, eu vou parar a aula para me confirmar aqui. Peraí, gente. Ah, não, tá gravando. Eu tava achando que não tava gravando. E aí vem o período imperial, né? O principal evento do período imperial na história do Piauí é, com certeza, a Batalha do Genipapo. E o que foi a Batalha do Genipapo? Bom, a Batalha do Genipapo foi uma batalha que envolveu negros, indígenas, homens pobres, contra que já estavam, né, e tem os textos que vocês vão ver sobre a circulação das ideias republicanas, né, da Revolução Francesa, o Iluminismo, vocês viram isso em outras disciplinas, essas ideias de igualdade, fraternidade, igualité, fraternité, igualdade, fraternidade, igualité, fraternité e liberdade. Essas ideias francesas, essas ideias iluministas, elas já estavam, né, ganhando espaço aqui, né, e já começavam as primeiras insurreições contra a coroa portuguesa, contra o Império Português no Brasil. E a historiografia brasileira, ela vai dar ênfase a algumas insurreições, como, por exemplo, a insurreição a mais, né, a Confederação do Equador, Pernambuco, né, que é 1817, é considerada a mais importante, e outras, né, outras insurreições, mas ela vai esquecer o Piauí nesse contexto. E em 1823, nós estamos fazendo 200 anos, inclusive, um grupo, agrupamentos, né, de algumas cidades como Oeiras, que foi a primeira capital do Piauí, né, na Vila da Mocha, Oeiras, Campo Maior, né, onde acontece a Batalha do Genipapo, esses atores vão efetivamente se insurrescer contra o poder central, né, do Império, e é enviado para Campo Maior um sujeito chamado Fidier, né, que a mando do Império, dizem, mais de 400, né, o batalhão dele sai do Parnaíba até Campo Maior, dizima mais de 400 homens. Né? E aí, por que esse capítulo é importante? Ele é importante porque fala, primeiro, ele ajuda a gente a entender que essas insurreições elas aconteciam nas várias províncias e que o Piauí foi protagonista nesse sentido. Ela também nos ajuda a pensar, né, que tipo de movimentos políticos e que havia, né,
vários agrupamentos ou vários movimentos republicanos, não apenas um. Né? Existe uma diversidade de movimentos republicanos. O Piauí no processo de independência, contribuição para a construção do império. Aí quais são os textos, né? O Piauí no processo de independência, contribuição para a construção do império em 1823, antigas lutas, novos cenários, a elite piauiense e a independência, a Batalha de Genipapo, que é especificamente a Batalha de Genipapo no contexto das lutas de emancipação política no norte do Brasil, lembrando que essa ideia de meio norte, né, durante eu não sei até quando, o Piauí era considerado região, né, é meio norte, região norte do Brasil. Essa ideia de nordestização do Piauí, ela não é tão recente. Aliás, ela não é tão antiga. Então, vai se falar muito, né, vai se, enfim. E também porque, né, durante muito tempo também essa ideia de Nordeste, né, o Durval Muniz fala, ela é do século XIX. Né? Então, até então, não sei se final do século XIX, falava-se que tudo era norte. Então, na verdade, tem mais a ver com esse aspecto, esse segundo que eu coloquei do que com o primeiro. Deus, a Batalha de Genipapo no contexto das lutas pela emancipação política do norte do Brasil. Deus grande, Vossa Excelência, a Confederação do Equador e a Política Imperial, a província do Piauí. Lembrando que a Confederação do Equador aconteceu em Pernambuco. E esse é um grande capítulo importante, né? Então, o foco que vocês vão ter, porque não, a história é impossível você assimilar tudo, a gente tem que fazer recortes. No período colonial, são aquelas questões que eu já coloquei para vocês, como se deu a colonização do Piauí, quais são os principais atores, a relação da colonização com a pecuária extensiva, como os índios vão ser tratados nesse processo, né? E como a escravização do Piauí, dentro desse processo colonial do gado, ela vai ter a sua especificidade. No Império, tem várias questões, mas eu quero que vocês foquem na Batalha de Genipapo, né? Faça uma leitura descritiva, narrativa descritiva, mas também tendo em vista uma contextualização da relação dessa Batalha do Genipapo com o contexto da história nacional brasileira. E aí vem o Brasil republicano, né? A terceira unidade trata-se do estudo sobre o Piauí republicano, focando essa experiência histórica em duas etapas. A primeira discute o processo republicano no Estado, destacando acontecimentos políticos, econômicos, culturais e sociais do período. O segundo procura discutir as temáticas que caracterizam o cotidiano republicano piauiense, em que despertando interesses dos historiadores locais atuais. Então, as primeiras questões são sobre como o Estado ele vai se modificar com o processo de, né, com a proclamação da República, né? Lembrando que com a proclamação da República, as províncias vão se tornar estados, né, os estados federativos. Mas você tem um governo central que é o governo brasileiro, e uma relação que é diferente da relação federatista americana. Então, no contexto da Constituição do Estado do Piauí, quais são os principais eventos, né? Que tipo de acontecimentos, do ponto de vista econômico, religioso, não religioso, culturais, econômicos, dão o tom, né? O tom do que é efetivamente o período republicano no Piauí. E também pensando a questão do cotidiano, né? Quais são as mudanças que caracterizam o cotidiano? Eu lembro que tem um texto que vai discutir a questão de gênero, né? Os machos, o papel dos machos, machos no papel e o papel dos machos. Tem outro texto que vai discutir as questões. Tem uma questão da prova, né, que eu já antecipo, mas eu vou dar essa aula só sobre a prova, que vai discutir a questão higienista, né? Porque uma das características mais importantes, não sei se mais dessa busca pela modernização, né? E aí
Teresina, lembrando, né, que no século XX a capital já é Teresina, e Teresina é a primeira capital planejada do Brasil, sai de Oeiras, né, tem toda uma questão de comercial e econômica nessa mudança da capital, né, da saída, do próprio declínio dessas rotas de gado, dessas rotas da pecuária, declínio dessas fazendas de gado, e a vinda para Teresina é uma estratégia. Mas aí, dentro desse contexto, a gente tem que pensar, por exemplo, a modernização, né, e a busca, por exemplo, pela higienização, né, pela ideia de uma Teresina moderna, de um Piauí moderno. Então, tudo isso tem a ver com a construção do Estado republicano. E tem a ver com a questão do cotidiano também. Aí, você tem vários. Esse texto sobre imprensa ele é ótimo. É algo que está nas questões da prova, mas eu vou discutir depois, como já falei para vocês, a prova. Então, tem a imprensa, ela vai ser muito importante, né? Ela vai ser extremamente importante, porque é a partir da imprensa que vão circular muitas ideias, né? Ideias modernas, de modernização, ideias republicanas, né? Só que não é uma ideias republicanas homogêneas, né? De uma perspectiva homogênea. São ideias republicanas muito diversas, inclusive muito, muito que há divergências. Então, assim, a imprensa é um lugar de discussão, de debate político, de embate. E os textos, eles vão mostrar isso, né? E aí, pensando no trabalho de vocês, né, vocês têm que aprender a trabalhar com esses espaços de narrativa. A imprensa é um espaço de narrativa, né? É um espaço onde as ideias vão circular. E aí vem o texto 1, a imprensa piauiense, os ideais republicanos, a atuação do jornalista Davi Moreira Caldas, no Piauí. Esse texto é muito bom e muito importante para a prova, então centrem nele. O texto 12, né, esse é o texto 11, o texto 12, Governo Traumaturgo de Azevedo. O texto 13, Literatos Políticos e Atuação Profissional em Teresina no início do século XX. O texto 14, a importância da, da borracha da munição na economia do Piauí. Esse também é um texto importante para a prova. O Piauí tem vários ciclos econômicos que são muito importantes para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento econômico e urbano também, né, do Estado. Eu lembro que dia desse eu fui chamada para falar no jornal sobre a estação ferroviária, e é interessante como as ferrovias, elas são importantes porque elas transportavam bens de consumo e bens naturais, né? No caso das cargas, por exemplo, de maniçoba e etc., que vinham. Eu não sei se maniçoba, que era transportado lá, que era transportado de Parnaíba para São Luís, mas a questão é a descoberta do látex no Piauí, né? E eu creio que só o estado do Piauí e do Ceará nós temos maniçoba. Ele é muito importante no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E ele é muito importante para levar o Piauí para um contexto internacional econômico. Né? Os historiadores dizem que a primeira vez que a gente tem migração de gente do Ceará e de outros estados no Pernambuco, Bahia, para o Piauí, gente, vejam só. Então, assim, o estado do Piauí vira uma referência mundial, né? Eu vi até uns relatos de que a cera da Carnaúba, pronto, Carnaúba, Maniçoba e Carnaúba, né? São dois ciclos econômicos importantes, a cera, o látex, né? No caso da Maniçoba, chega a competir com o texto japonês, chinês, e chega também a competir com a Amazônia, né? Enfim, o extrativismo. São importantes para a gente pensar uma geopolítica internacional e uma inserção do Piauí nesse contexto. Eu estava dizendo para vocês que eu vim em algum lugar que o látex, né, que era usado, não,
cera da carnaúba era usada em determinado ritual religioso da igreja da igreja ortodoxa russa, ele era utilizado. Então, para vocês verem, né, com muita propriedade, o quanto você tem uma geopolítica e o Piauí começa a se destacar de maneira muito clara. Você tem na região de Picos, na região de São Raimundo Nonato, o extrativismo da Maniçoba vai desenvolver, né, muitas grandes casas, você tem muitas, né, enfim, eu acho que também na região de Floriano, e aí tem um capítulo que a gente acabou não discutindo, mas que é importante, que é a chegada dos, dos, desculpa, gente, deixa eu olhar aqui a mensagem, dos sírios libaneses na sírios libaneses naquela região, e como o comércio, a arquitetura vai sendo construída a partir dessa influência dos sírios libaneses em cidades como Floriano, né? Então, e também a região de Floriano também vai ser muito beneficiada pela Maniçoba. Então, como esses ciclos econômicos, eles são importantes para o desenvolvimento econômico e a urbanização, modernização do Estado, certo? E esse texto vai tratar. Aí vem a importância da borracha, aí vem a coluna Prestes no Piauí. Então, vocês devem lembrar, né? Mas lerem o texto vão ter mais, enfim, clareza. Essa é uma questão que está na prova também. O que foi a coluna Prestes? A coluna Prestes foi um movimento tenentista, né, liderado por meu Deus, eu vou lembrar, coluna Prestes, por Luiz Carlos Prestes, né, que é uma figura política importantíssima, e que vai atravessar, né, tem toda uma questão contrária às oligarquias regionais, locais que existiam ainda no Brasil, ainda que o Brasil se tornasse republicano, mas existiu. E a coluna Prestes, ela vai atravessar vários estados, e ela vai passar no Piauí, né? Ela vai atravessar o estado porque ela vai levando a missão dela de divulgar que o Brasil precisava mudar, que era preciso haver uma reforma política, uma reforma educacional, uma reforma na saúde, que o modelo oligárquico ele era um modelo de desigualdade social muito grande. E a Coluna Prestes passa no Piauí, né? E tem uma historiografia sobre isso. Então, esse texto ele vai tratar sobre a passagem da Coluna Prestes no estado do Piauí. Os machos nos papéis, os papéis dos machos, é uma questão sobre gênero, no Piauí do início do século XX, né? A questão, né, do machismo, do patriarcalismo, e como é que esses elementos eles vão dar o tom, de uma certa forma, do contexto piauiense, de como, no início do século XX, o estado do Piauí, Teresina era uma cidade, o estado do Piauí era, além de muito oligárquico, era muito, além de ser muito oligárquico, era muito machista, patriarcalista. Então, o texto ele vai atravessar essa questão. E o fantasma das epidemias é o texto 17, também tem uma questão com a prova. Eu não lembro de ter, confesso que eu não lembro de ter visto esse texto, estou vendo ele agora. Mas, assim como outros estados do Nordeste, o Piauí, ele também vai ser assolado por algumas epidemias, e uma delas, com certeza, é a epidemia de cólera, no final do século XIX.
eu acho que no século XX, gripe espanhola e outras epidemias. Esse é um texto, eu não vi, né? Eu vou ter que ver ele antes de ler as coisas de vocês. Mas, como eu tenho uma certa leitura sobre a história das doenças em outros lugares, esse é um debate não apenas sobre saúde, mas sobre a cientificização da saúde, né, o abandono de práticas religiosas, de saúde que eram religiosas, a ideia de uma modernização da saúde, a ideia de uma cientificização da saúde, a introdução do conhecimento médico no estado do Piauí, a modernização do conhecimento médico no estado do Piauí, né? E como esses debates científicos, esses debates científicos, sanitários, eles também vão pensar um pouco o estado da arte, a palavra, mas assim, o contexto social do Piauí, o contexto sanitário, o contexto político, o abandono da saúde. Isso se liga um pouco à questão que o próprio texto sobre a coluna Prestes, né, que a coluna Prestes vai denunciar o estado de abandono que o Brasil estava no início da República. Nós passamos para a República, mas nós não somos o Estado moderno. Então, esse texto da epidemia vai falar um pouco sobre o papel das doenças para a gente pensar a história social do Piauí, tá bom? Mas eu vou falar mais especificamente de cada uma dessas questões, porque tem uma questão sobre isso, sobre sanitário, etc. Conhecimento médico, embate do conhecimento médico em relação ao conhecimento tradicional, como eles vão se embater e como é que o conhecimento tradicional ele vai ser meio que assim, vai ser meio que ele vai ser meio que massacrado pelo conhecimento médico e como esse conhecimento médico vai se estabelecendo a partir de do papel do positivismo, etc, etc. Enfim, mas é basicamente isso. Vocês veem que os textos não entram porque eu acredito que nós vamos ter outra disciplina de Piauí, Piauí 2, que a gente vai ver Piauí no período, por exemplo, no período Vargas, no período da ditadura militar e no período contemporâneo. Então, esse Piauí vai até o início da República, né? Mas é isso, gente. Então, basicamente, são essas questões, assim, de maneira geral. Eu vou encerrar aqui, que era só uma explicação básica. Eu vou fazer um vídeo sobre prática, vou fazer isso amanhã, e no dia da aula a gente discute as questões da prova, né? Eu era tempo eu ler, inclusive, esse último texto, que foi o único desses que eu não vi. E é isso. Vou desligar aqui, mandar para vocês, e amanhã eu mando prática.